Então, nesse processo 502, 31, 35, 31, depoimento da senhora Márcia Danzi Russo Correia de Oliveira. É isso, senhora Márcia? Isso. Senhora Márcia, a senhora está sendo acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio pela nossa lei. Se a senhora fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade que a senhora tem de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerado para o julgamento. A senhora prefere falar, a senhora prefere ficar em silêncio? Prefiro falar. Senhora Márcia, a sua relação com o senhor Pedro Correia? É meu sogro. A senhora já trabalhou para ele? Já, um tempo sim. Período aproximadamente a senhora trabalhou com ele? Foi entre 2009, 2014, 2013, 2014. E o que a senhora fazia? Eu fazia o contas a pagar dele. A senhora pode me esclarecer o que a senhora fazia exatamente? Qual que era a sua atividade? Ele definia os pagamentos que ele precisava fazer e eu efetuava o pagamento. E muitas vezes eu efetuava, ele depositava um dinheiro na minha conta e eu pagava direto da minha conta, muitos boletos dele, ou às vezes eu sacava, porque eu tinha que pagar em outro banco, porque estava vencido. Que tipo de pagamento que a senhora fazia para ele? Um boleto de ração de animal, boleto de pagamento de animais, de cavalo, contas pessoais, Compesa, CELP, ele não tinha o senhor Ivan Vernon para fazer esse tipo de pagamento para ele? Não, Ivan fazia alguma coisa de Brasília, a maioria que fazia de Recife, da Fazenda, eu fazia também muita coisa. Esse período 2009, 2014, a senhora tinha da senhora quais fontes de renda? Eu era funcionária da Assembleia Legislativa. Lá de Pernambuco? De Pernambuco. A senhora tinha alguma outra fonte de renda? Não. Quanto que a senhora ganhava aproximadamente? Ganhava uns 5, 6 mil. Mensais? Mensais. Eu tenho aqui um laudo que foi feito da Polícia Federal. Conta que em 2010 a 2014 a senhora teve créditos na sua conta de cerca de R$1.290.000. A senhora mencionou que a senhora tinha esse salário de 5, 6 mil reais por mês, né? 6 mil, isso. O restante era o que, então, desses créditos na sua conta? Ou era um depósito que meu sogro fazia para efetuar os pagamentos dele, ou meu marido que fazia alguma coisa para pagar a conta de casa, pessoal. A maior parte era do seu sogro ou do seu marido? Nessa época que eu trabalhei para ele era dele, porque era um montante maior por conta das despesas. Esse dinheiro que a senhora utilizava para fazer os pagamentos passava por sua conta? Passava. Ele depositava, avisava o que depositava, escolhia o que queria pagar e eu... Tinha alguma média mensal de valores que a senhora recebia e pagamentos que a senhora efetuava? Não, variava de acordo com o mês ou quanto ele mandava. Quanto que dava mais ou menos? 20 mil, eu pagava 20 mil de conta. Se ele mandasse 10, eu pagava 10. E de onde vinha esse dinheiro? A origem desse dinheiro depositado na sua conta? Não tenho a menor ideia dele. Vinha de conta dele? Não, muitas vezes vinha depósito em dinheiro. Ele só avisava, olha, mas assim, vou depositar tanto. Separe 20 mil de conta e vá lá no banco e pague. E eu, junto com minha sogra, definia o que é que eu ia pagar, ia lá e pagava. A senhora recebia dinheiro em espécie dele também? Não, muito pouco. Muito pouco. A maioria ele depositava. Ele que entregava dinheiro em espécie para a senhora quando entregava? Não, eles eram um pagamento ou outro, um pagamento pequeno, um boleto pequeno, urgente, eu ia pagar, mas normalmente ele depositava e... Esses depósitos, a senhora ligava para alguém para saber se o dinheiro tinha vindo ou não tinha vindo? Como é que a senhora fazia um controle disso? Não, normalmente ele me ligava. Às vezes, poucas vezes, o próprio Ivan ligava para mim para dizer, tem um depósito para fazer os pagamentos. Mas normalmente ele que me avisava, ou minha sogra dizia. Normalmente era direto com ele o que eu fazia. A senhora conhecia o senhor Alberto Youssef? Não.
A pessoa que trabalhava com o senhor Alberto Seff, o senhor Rafael Lopes? Nunca vi. A senhora recebeu alguma vez algum dinheiro em espécie do senhor Alberto Seff ou do senhor Rafael Lopes? Não. Recebi não. E a senhora era remunerada por esse trabalho que a senhora fazia pro senhor? Uma besteira, só para dizer que não. E o que significa R$ besteira? 1.000. E como é que isso funcionava? A senhora daí pegava desse dinheiro que ele repassava para a senhora? Ou era pago em separado? Como é que não, funcionava? era pago em separado. O que vinha eu só pagava as contas dele. A senhora já esteve alguma vez no escritório do senhor Alberto Seff? Eu soube que era o escritório dele depois que começou a ver isso. Eu soube que eu tinha ido, eu realmente fui, mas não sabia que era dele, nunca vi. Ficava na recepção esperando. Não... Quantas vezes a senhora foi lá? Aproximadamente? 2 vezes, que eu lembro, foi isso. E a senhora foi sozinha, acompanhada? Fui com meu marido. Com o seu sogro também? Ele estava, acredito que ele estava comigo. E o que eles foram fazer lá? Não sei, eu ia acompanhando, ficava na recepção esperando para ir embora. A senhora conheceu o senhor Paulo Roberto Costa? Não conheço. A senhora tinha conhecimento que esses depósitos na sua conta vinham do senhor Alberto Seff? Não tinha. Uma pessoa, Jonas Aurélio de Lima Leite, a senhora conhece? Conheço. Ele era funcionário do meu sogro da fazenda. E eu tinha contato com ele, porque como eu fazia pagamentos da fazenda, ou ele fazia, a gente se comunicava para resolver como é que ia ser feito. Acho que são essas questões, juiz. Eu passo ao Ministério Público. Boa tarde. A senhora mencionou que a maioria dos que havia depósitos em dinheiro, né, que eram feitos. A senhora se recorda de quantas vezes? Era bastante frequente esses depósitos? Não era bastante frequente, mas algumas vezes foram feitos. A senhora não achava estranho ter tanto depósito em dinheiro? Não achava, porque era meu sogro. E eu fazia o contas a pagar dele, e ele dizia, vou depositar X, pague X. Qual é a sua conta? Me dê sua conta, que era mais fácil, às vezes eu não precisava sacar. Eu paguei muita conta direto do meu banco. E a senhora também fazia saques? Fazia saques porque existia muito boleto vencido, pagamento de funcionários, e eu tinha que tirar para pagar em outro banco. Entendi. Bom, só nesse período que o doutor referiu do laudo, foi averiguado quase 350 mil de saques em espécie. Tudo isso era boleto? Acredito que sim. Normalmente o saque vinha em torno de 20, 30 mil. E a senhora andava com esse dinheiro tranquilamente por Recife, uma cidade violenta? Diretamente no banco. Eu tenho muita conta paga dele. Diretamente no próprio banco. O que eu sacava era um boleto ou outro que não era do banco que ele depositou e eu tinha que... Ou o pagamento do funcionário. Mas esses 350 mil é muito dinheiro. A senhora ficava transitando com isso... Eu não sei o montante, na verdade. Pelo tempo eu não posso esclarecer o montante. Mas existiam alguns valores mas eu não andava com esse dinheiro em Recife. Eu pagava direto da minha conta. Entendi. Muita conta dele, pessoal. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas. Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Sem perguntas. O defensor da própria acusada. Em relação a esses 350 mil que a doutora procuradora se refere, é possível que tenha sido saque em seu próprio proveito do dinheiro que a senhora recebia? Pode. Saque para pagar contas pessoais? É possível? Pode sim, com certeza. Alguma coisa a senhora gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei disso. Tá bom, senhor Márcio. Então pode interromper a gravação.